Por exemplo, eles nos solicitaram apoio em financiamento climático, adaptação climática, planos de ação climática e integração vertical. Por isso, projetamos essa série de 4 fóruns de pares. Em torno desses tópicos, temos 3 objetivos principais. O primeiro é fornecer assistência técnica sobre medida para os estados e regiões que participam do projeto. Ele está feito por nosso parceiro, Ricardo Energia e Meio Ambiente, e parceiros de implementação no país. O segundo objetivo é alinhar os esforços regionais com as ações climáticas nacionais, para integrar isso dentro das intervenções técnicas e fóruns de pares. Finalmente, vamos compartilhar as lições aprendidas e as melhores práticas desse projeto com a comunidade Under2 mais ampla, na forma de produtos de conhecimentos e fóruns de pares como temos hoje. Na seguinte lâmina, vocês vão ter informação de contato para minha colega e ela a Farial é a Project Manager e ela vai estar contente de responder as perguntas que vocês têm. Temos um painel interessantíssimo hoje e vou dar a palavra a Juliane para que ela comece a discussão. Muito obrigada, Anaísa. E bem, como eu já falei, vamos dar palmas e dar as boas-vindas. Temos esse fórum que trata de diferentes temas e hoje temos que é uma colaboração de 2 projetos da coalição Under2. Estamos trabalhando com eles e desejamos usar o projeto. Temos desenhado para fazer que os participantes entendam quais são os benefícios do uso dos dados de satélites para acelerar as ações climáticas e também rastrear o avanço. Temos oportunidades para escutar as abordagens do projeto STARS, que é um projeto que está trabalhando com Under2 Coalition e outros parceiros, e temos outros países trabalhando. Desejamos que eles compartilhem a experiência e conhecer como o trabalho com os dados de satélites funciona para eles, para fortalecer as ações climáticas. Também estamos trazendo as experiências do estado de Pernambuco, em Brasil. Eles são parte do projeto STARS e também temos projeto também que é parte do Climate Footprint, o projeto Pegada Climática. E vamos conhecer como eles estão trabalhando com esses dados de satélite para impulsionar essas ações climáticas e também o inventário de gases de efeito estufa. Essa vai ser uma oportunidade para entender os benefícios do uso dos dados de satélite e como eles se refletem no inventário de gases e no rastreamento, para também conhecer a implementação do rastreamento das mudanças climáticas, como podemos fazer para que eles funcionem. Finalmente, vamos trabalhar com alguns dos passos para usar os dados de satélites para desbloquear ações climáticas. Então, temos como 90 minutos hoje, parte desse fórum entre pares, e temos aqui várias pessoas. Então, Juliane, de Edge Effects, e já escutaram as palavras da Anaísa, que ela é do grupo de Climate Group, e também temos os 2 palestrantes muito interessantes hoje. Temos a presença de Samantha de la Bella, ela é especializada em sustentabilidade e superintendente da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E também temos a Gabriela Volpato, ela é gerente de produtos em Climate Trace, que é um dos parceiros do projeto STARS. Enquanto a como vamos passar o tempo hoje, agora estamos numa fase que estamos fazendo trabalho e vamos estar entrando para conhecer quem está trabalhando na sala. Vamos escutar as palavras de Gabriela, vamos conhecer um pouco a respeito do projeto STARS, que significam os dados de satélites, como se veem, quais são os benefícios. E Samantha, vamos ter uma conversa sobre a experiência do
de Pernambuco, qual é o caminho que eles têm feito enquanto inventário e o projeto da pegada climática. Também vamos ter tempo curto para ter uma discussão em grupos pequenos que estão divididos em trilhas. Vamos fazer perguntas para a Gabriela para fazer que essa experiência seja a melhor possível. Vamos criar perguntas e vamos atender as perguntas sobre os dados de satélite. E essas perguntas vão sair dessas discussões em grupos pequenos para a plenária. Na plenária, vamos escutar as respostas às perguntas feitas. Desejamos ter uma check-out, vamos fazer uma enquete e vamos obter seu feedback. E acho que 90 minutos vão voar mesmo, né? Muito bem, agora, depois de tanto falar, eh, eu estou muito interessada em conhecer quem está cá na sala. Se vocês desejam abrir o chat, aí vocês têm um chat box, vocês fazem um clique com seu, por favor, quando façam suas perguntas, indiquem o nome, a região de onde você está e poderiam também compartilhar conosco o que vocês desejam aprender desse, desse, desse fórum. Esse é o momento que todos ficam calados porque estão escrevendo. Temos a Emanuela, ela deseja conhecer mais dos dados e os níveis de detalhe e quais são as políticas para acompanhar a implantação. Temos também a Alice Jennings de África do Sul e temos algumas das regiões pilotos do projeto STAR. Seria interessante ver como esse projeto pode ser comparado com a experiência em Pernambuco. Florência, olá, ela vem da Argentina, e ela está interessada em aprender os diferentes mapas de risco. Aqui eu tenho um desafio com a língua. Temos a participação de Mark vem de África do Sul e temos também colegas do Brasil. Maravilhoso. Também temos de Bengala Ocidental. Dipanjana está emocionada em conhecer mais sobre as emissões dos gases de efeito estufa e conhecer um pouco mais sobre a perda e os danos. Também temos Mathieu Pommier, de Ricardo Energy. Ele diz que estão vendo como os dados de satélite são usados e também quer ajudar e conhecer mais sobre as políticas de clima. Bom, veja que vocês estão se apresentando, fazem isso. Isso vai também ser um espaço para compartilhar as perguntas e também identificar quais são as informações que vocês estão procurando. Isso vai ser ótimo para nós. E bom, vamos dar ao início a seguinte parte da conversa. E agora vou apresentar a nossa primeira palestrante. Ela é Gabriela Volpato. Ela é gerente de produto ele produz informações para Climate Trace. Climate Trace, ela trabalha muito de perto com a coalição para ter dados reais sobre a emissão de carbono. Ela tem muita experiência trabalhando com o modelamento de
emissões de carbono, está procurando fazer aprimoramentos aqui e ela acredita que esses dados devem estar livres para poder reduzir as emissões do GEE ao redor do mundo. Ela tem um mestrado em ciências da Universidade de São Francisco e um bacharelado de engenharia da Universidade de Brasília, em Brasil. E, bom, Gabriela, eu vou dar a palavra a você para que você compartilhe conosco a sua experiência e fale um pouco sobre o trabalho que você faz. Muito obrigada, Juliane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do Climate Footprint Forum pelo convite, também pelo espaço da gente poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre o nosso trabalho na Climate Trace e também compartilhar o nosso trabalho, assim, o quanto a gente tem trabalhado um pouco com o estado de Pernambuco. Próximo slide, por favor. Bem, a Climate Trace, nós na Climate Trace, nós temos o objetivo de providenciar assim, dados que são independentes, de uma forma assim, que esses dados eles são medidos por observações diretas das suas atividades causadoras de emissões, e eles podem ou não ser, alguns dos dados assim, que a gente obtém, eles podem ou não ser observados por satélites. Os dados da Climate Trace, eles também são, um dos objetivos são que eles são disponíveis rapidamente, que não demorem tanto para a sua obtenção e construção dos inventários. E agora, assim, na nossa plataforma, nós temos disponíveis os dados anuais dos países, começando no ano de 2015 a 2020, e em breve também estaremos lançando os dados de inventário do ano 2021 para todos os países globais. A Climate Trace também, a gente tem o objetivo de proporcionar os dados e os seus dados assim abrangentes, de uma forma que conseguimos cobrir os maiores setores causadores de emissões. E também, assim, tendo uma cobertura global. E como eu disse, em breve a gente vai lançar os dados de emissões provenientes de fonte de emissão, ou seja, o que a gente tem chamado asset level. Então, é diretamente na usina causadora ou na fonte de emissão causadora de emissões. Próximo slide, por favor. Assim, a Climate Trace ela só é possível de cobrir todos esses setores por nós sermos uma coalizão de organizações, que é uma mistura de organizações sem fins lucrativos, universidades também, startups e também líderes ambientais. Nós também, na Climate Trace, a gente recebe colaborações de outras dezenas de empresas ou organizações que podem providenciar dados para a gente. Há também essas colaborações com empresas de imagens de satélites que providenciam essas imagens para a gente, ou também de dados de outras fontes de emissões que esses dados eles ajudam a nossa criação dos nossos modelos de estimativa de gases de efeito estufa. E, assim, como eu falei, o nosso objetivo na Climate Trace é de reunir todos os recursos técnicos, coletivos e conhecimento de domínio de todas essas organizações para poder trazer a transparência e atualidade e capacidade de ação dos inventários globais, ou seja, a gente não ficar preso somente em um setor, mas trazer todos os especialistas de setores de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, temos uma empresa focada só na área de mineração, outras empresas focadas na área de óleo e gás, outras na área do setor de cobertura florestal, e na área de transporte também. Então, juntar todos esses especialistas para obter um inventário único e global. Próximo slide, por favor. Aqui a gente trouxe só uma área mostrando esse gráfico aqui, quais são os setores e quais os setores de emissões que cobrimos no nível de países. E com a colaboração do Estado de Pernambuco, nós conseguimos providenciar dados preliminares
nos seguintes setores. Pode passar no próximo slide, por favor? Nós, como eu havia falado, com a colaboração com o Estado de Pernambuco, a gente providenciou já dados preliminares de emissões atmosféricas no setor elétrico, na usinas de aço, no setor de transporte, incluindo a aviação e transporte rodoviário, usinas de cimento, na área de óleo e gás, providenciamos também dados preliminares de emissões na aplicação de fertilizantes na agricultura, e estamos, assim, vamos providenciar em breve na área de cobertura florestal, que é um dos dados que a gente vê que tem vários estados interessados nesses dados, e estamos em desenvolvimento na parte da pecuária e também do depósito de matéria orgânica, que são os dois setores assim, que são mais difíceis de observar por imagem de satélites, mas a gente está começando a desenvolver os modelos. Aqui eu trouxe só uma imagem um pouco assim, não abrangendo em quais, assim, para mostrar quais os locais que nós identificamos, que focamos na parte de emissões do transporte rodoviário. Então, pode observar nessa imagem no presente aqui, que nessa área laranja no mapa, e qual representa as cidades que nós focamos para apresentar os gases de emissões de efeito estufa na parte urbana, nas cidades de Pernambuco. No estado de Pernambuco. Pode passar para o próximo slide também. Vamos. Bem, mas para providenciar esses dados, como eu vi nos comentários, várias pessoas tiveram o interesse de saber como que a gente abrange, como que nós conseguimos ter esses dados de efeito estufa usando os dados de satélite. Então, nós obtemos as nossas emissões, assim, no estado de Pernambuco também, e em outros estados, usando as imagens de satélite e também de dados auxiliares. Nós, aqui na Climate Trace, a gente tenta observar a atividade causadora de emissões por meio de imagens de satélites. Ou seja, a gente tenta observar onde ocorreu os fogos florestais, quais são o tamanho do equipamento de uma área mineradora que está identificada, e esses dados nós usamos como proxies para a modelagem dos gases de efeito estufas. Assim, com esses proxies, a gente treina os nossos modelos com os dados de emissões, também assim com dados de emissões in situ. Por exemplo, há algumas usinas elétricas no mundo que eles disponibilizam quanto eles estão poluindo em tempo de hora em hora. Então, a gente usa esses dados também para poder auxiliar o treinamento dos modelos. E nisso, assim, os modelos que a gente fala são de inteligência artificial e também de machine learning, para estimar as emissões dos setores que a gente está analisando em questão. E também, assim, a gente usa alguns outros dados complementares, como eu havia falado em outros slides, que há empresas que eles ajudam, assim, disponibilizam dados para a gente. E quando esses dados suplementares, quando eles não são necessários, assim, para estimar as emissões atmosféricas daquele setor específico, ou seja, poder comparar quais números que nós obtivemos. Essa approach que eu apresentei é uma visão bem geral, mas eu trouxe também alguns exemplos para poder explicar melhor, olhando em dois setores específicos. Próximo slide, por favor. Aqui, um exemplo que eu havia mencionado, a gente tem um exemplo de usinas elétricas, e nós vemos assim na imagem à direita, esses vapores, esses plumes de usinas de eletricidade. Então, na imagem de satélite, a gente consegue identificar quando que o modo de operação dessa usina, se ela está operando ou não. Então, chamando em inglês on ou off. Então, a gente usa os dados provenientes também da usina, que a gente fez vários scrapers, que a gente fala assim no inglês, que é qual a gente conseguiu
não hackear, mas a gente conseguiu coletar os dados de operação da usina e a gente correlacionou com esses sinais do satélite com os dados de operação da usina, quando elas estão operando ou não, e treinamos os nossos modelos assim. E com esses modelos de assim, treinando, descobrindo a atividade dessa usina, a gente consegue aplicar fatores de emissões, que são os emissions factors, né? E, consequentemente, estimar a quantidade de gases de efeito estufa que está vindo daquela usina proveniente. Então, a gente calcula cada usina e depois agregam todas e temos o total de gases de efeito estufa no setor elétrico em determinada região. Próximo exemplo, ou próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe outro exemplo também de uma usina de aço, no qual, assim, novamente, a gente tenta identificar a atividade causadora dos gases de efeito, da poluição, e nessa imagem aqui eu trouxe, assim, uma imagem de satélite no qual nós conseguimos ver nesses pontos vermelhos o calor proveniente que está saindo dessa usina de aço. E sabendo assim, a gente consegue quantificar a quantidade de calor emitida e correlacionamos novamente com os dados de produção daquela usina que é dos dados auxiliares, treinamos os nossos modelos para poder ir, vamos dizer assim, às cegas para outras usinas que não temos os dados de produção para poder estimar a atividade, que seria a atividade, nesse caso, produção de aço. E com isso aplicamos os fatores de emissões e conseguimos estimar o gás de efeito estufa proveniente daquela usina de aço novamente. Então, segue a mesma linha de raciocínio. O que difere do outro é que aqui a gente está usando os dados de calor para estimar a atividade. Próximo slide, por favor. Aqui, como eu havia falado assim, com a colaboração com o Estado de Pernambuco, dois setores que a gente está ainda em desenvolvimento, mas também usando imagem de satélite para começar a tirar da inércia, para aumentar, começar o trabalho, identificar locais de depósito de matéria orgânica, e também na área da pecuária, no qual a gente está usando imagens de satélites para poder treinar os nossos algoritmos para identificar onde essas atividades elas estão ocorrendo. Esse é o primeiro passo para a gente, para identificar onde elas estão ocorrendo, para poder depois conseguir identificar quais são as atividades causadoras de emissões. Então, agora a gente está, no nosso primeiro passo, a gente está fazendo um mapeamento global para poder identificar onde estão todas as localizações de todos os sites de depósito de matéria orgânica e também onde estão as atividades de pecuária localizadas globalmente. Próximo slide também. Então, assim, trouxe aqui só um roadmap bem geral da Climate Trace, da nossa coalizão, mencionando que no ano passado, assim, o nosso foco foi providenciar emissões no setor, em vários setores e no nível de países. Nesse ano, o nosso foco foi em trabalhar mais fortemente assim, com os estados, com os dados auxiliares que eles proporcionaram com a gente, assim, todos os dados que o estado de Pernambuco nos proporcionou, ajudou a calibrar, ajudou a confirmar as nossas metodologias, e também a gente está nesse ano focando nas maiores fontes de emissões, nas top 500 de cada setor. E em breve a gente vai disponibilizar esses top 500 livremente na nossa plataforma e também disponibilizar os dados que a gente trabalhou no projeto STARS com os estados com os estados escolhidos. E ano que vem, o nosso foco vai ser novamente trabalhar com outros estados, continuar o trabalho que a gente tem feito com os estados de Pernambuco e os demais estados, e também pretendemos lançar todas as outras fontes de emissões de gases de efeito estufa globais também. E no futuro, assim, 2024,
a gente pretende aumentar o intervalo de dados disponíveis. Por agora, a gente está focando em dados anuais, mas em breve pretendemos aumentar o nível de temporal dos dados disponíveis. Próximo slide, por favor. Eu vi também aqui nos comentários que foram apresentados anteriormente, que teve gente que ficou interessada em como que esses dados eles podem serem usados. E eu fiquei muito feliz porque eu escolhi um desses slides que aqui lista um pouco como que esses dados podem ser usados. Então, assim, a Climate Trace, de modo algum, nós temos, assim, o intuito de falar que esses dados nossos são a verdade global. Na verdade, a gente quer poder comparar os nossos inventários com os inventários existentes de estados ou países para poder ajudar ou comparar, a melhorar a nossa metodologia, mas também poder trazer mais credibilidade para esses inventários elaborados por países ou estados também. E com isso poder validar as metodologias usadas, tanto pela Climate Trace ou pelo Estado, e validar os seus resultados. Um outro uso de caso, assim, também que a gente notou, é que nossos dados, eles são os dados que não, a gente pode providenciar dados de setores que estados ou países, eles não conseguiram obter a estimativa de gases de efeito estufa para determinado estado. E também um outro uso de caso é poder avaliar o impacto de políticas públicas implantadas numa determinada região para poder avaliar se houve ou não melhoria quanto à diminuição dos gases de efeito estufa. E também a gente, com um outro uso de caso, seria a estimativa de emissões de escopo 3, já que temos também, assim, não só os dados de atividades, mas também de fatores de emissões. E também a gente pretende auxiliar na identificação de oportunidades também, assim, para diminuir os gases de efeito estufa em determinada localização também. Bem, próximo slide, por favor. Novamente, agradeço bastante o espaço para poder falar um pouco mais sobre a Climate Trace e qualquer pergunta estou disponível também. Great, thank you very much, Gabriela. Muito obrigada, Gabriela, pela sua apresentação. Você fez uma apresentação sucinta, bem sumária, dos usos dos dados de satélite. Eu sei que não temos muito tempo. Eu acho que esse foi um bem início e você tem já motivado as pessoas a fazer perguntas. Por favor, continue escrevendo as perguntas pelo chat. Vamos fazer que essas perguntas cheguem a Gabriela e também vamos escutar as palavras de Samantha. Para elas vão responder as perguntas e também vão compartilhar com vocês as apresentações. Agora vamos ter um momentinho. Muito bem, agora vou dar a palavra à segunda palestrante de hoje. O nome dela é Samantha Della Bella. Ela é superintendente de sustentabilidade e clima da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Ela é uma bióloga, ela trabalhou em biodiversidade, conservação da biodiversidade. Ela trabalha nas unidades de conservação do estado de Pernambuco e, desde o ano 2019, ela trabalha como superintendente de sustentabilidade e clima na Secretaria do Estado. Ela foi secretária da Câmara Técnica da ABMA, que é a Associação Brasileira das Entidades Ambientais. Bom, eu já conheço a Samantha. Há 2 anos atrás a gente já se conheceu e estou contente de ter essa oportunidade de falar com ela. Samantha diz que podemos falar
Vou apagar a minha tela e vamos ver as nossas caras. Samantha, eu queria fazer uma pergunta. Você é parte Bom, sabemos que o estado do Pernambuco é parte do projeto Pegada Climática. E eu lembro que a primeira vez que nós falamos, vocês compartilhou o desenvolvimento como o Pernambuco desenvolveu o inventário de GEE. E gostaria de conhecer o roteiro que tem seguido o Pernambuco desde então. O que você fez desde que você começou a ser parte desse projeto Pegada Climática? Quais são os desenvolvimentos, as decisões que vocês já tomaram ao respeito? Me conta, por favor. Muito obrigada, Julie. Agradecer aí novamente a oportunidade, né, de integrar esses fóruns de compartilhamento de informação. Eles foram muito importantes aí para todo o aprendizado de Pernambuco ao longo desses últimos anos. Falando um pouco da história aí de Pernambuco, a gente tem uma lei de política climática desde 2010. Mas foi só em 2019 que a gente conseguiu, aí, com a ajuda do projeto Pegada Climática, construir o nosso primeiro inventário, né, de emissões, conhecer as emissões do Estado. Esse trabalho coincidiu também com a reativação do Fórum Pernambucano de Mudança do Clima, e foi uma experiência muito interessante, onde o Fórum pôde contribuir com a construção do inventário, e o inventário pôde contribuir também com a sensibilização e com o conhecimento dos atores desse fórum. A gente, então, entregou esse inventário em 2019, e começamos em 2021 a atualização já desses dados. O primeiro inventário, ele pegava os anos de 2015, 16, 17, 18, e o segundo inventário, ele acrescenta mais 2 anos, então, além de 15, 16, 17, 18, a gente tem 19 e 20. E nessa segunda rodada, a gente também faz um esforço para desagregar as informações por município, entendendo que essa espacialização é muito importante, né, para o desenvolvimento da política climática. E aí, conhecendo as emissões e tendo já um fórum sensibilizado, a gente começa a elaboração de um plano de descarbonização para o Estado, né? Para esse projeto, a gente teve apoio da União Europeia e do governo alemão. A gente utilizou do que há de mais avançado em termos de modelagem integrada, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo para todos os setores, para que a gente possa chegar em 2050 neutro em carbono. Então, a gente tem metas para a indústria, para energia, para transporte, para uso do solo, para agricultura, para resíduos, e um monte de ações associadas a essas metas, né? E hoje, né, onde é que a gente está hoje, depois de todo esse trabalho? O nosso grande desafio está sendo construir um modelo de governança e um sistema de monitoramento para que a gente possa acompanhar essas ações e aferir esses avanços em busca da neutralidade de carbono. E a gente sabe aí que o inventário, né, que esses dados de emissão, eles vão ser super importantes para essa etapa, né, de monitoramento e implementação do plano de descarbonização do Estado. Fantastic. Thank you, Samantha. It sounds like you have been very... Maravilhoso. Eu vejo que você já esteve muito ocupada com esses projetos, né? Está acontecendo muito em seu Pernambuco, e você fala de fazer o rastreamento e usar os dados para conhecer o avanço dentro dos setores, se eles estão acompanhando o plano. Você já falou que os dados sempre são agregados e que é a grande pergunta, né? Se você desagrega ou agrega os dados. Eu queria conhecer a sua perspectiva a respeito
quais são os principais desafios ao coletar os dados e trabalhar com diferentes stakeholders nos setores que vocês estão já avançando segundo os seus planos? Sim, a obtenção, na verdade, das informações é o maior desafio na hora que você vai fazer o seu inventário, né? Muitas vezes a informação demora muito para chegar, ela está pulverizada, né, em diferentes órgãos, tanto de dentro do governo, nos outros níveis de governo, quanto também no setor privado. Então, esse é um grande desafio. Outro desafio que está relacionado é a necessidade da gente envolver os diferentes atores nessa construção para que o inventário não seja só um documento com dados informativos, mas que ele possa apoiar o desenvolvimento de ações e de políticas, né? Então, para avançar nesses dois lados aí, eu acho que a gente teve ações no sentido de, primeiro, estabelecer a agenda como uma prioridade política da secretaria. Então, tanto na esfera política quanto na esfera técnica, isso foi colocado como prioridade, e isso ajudou na mobilização dos atores, na obtenção dos dados, na articulação com os diversos setores. E o outro trunfo aí que ajudou a gente nesses desafios foi o próprio fórum, como eu já mencionei, que é um espaço de discussão e de encontro dos diversos setores e que ajudou a gente, né, tem ajudado ainda a gente nessa construção. Para o inventário, a gente criou um grupo de trabalho específico que acompanhou tanto na coleta quanto na interpretação dos dados, e cada etapa, né, que a gente ia concluindo, a gente levava para o fórum, ou seja, para uma discussão aberta com todos os setores, para que isso fosse validado, para que isso fosse criticado. Então, esse foi um passo muito importante. Então, tudo isso junto, né, permitiu que a gente tivesse um inventário com qualidade, construído em pouco tempo e com informações compartilhadas aí com os diversos setores. It sounds like a very collaborative process, but probably Eu also penso que foi um projeto muito colaborativo. Isso criou uma necessidade de ter suficiente tempo para criar confiança entre os fatores, compartilhar os dados. Você já falou, né? Não somente compartilhar, mas entender. E é interessante ver como você tem avançado. Você está falando desse projeto que começou há anos atrás e agora como já avançou. Interessante ver. Você é do estado de Pernambuco e, bom, o estado de Pernambuco agora é parte do projeto STAR e já escutamos de Gabriela que temos dados gerados, dados de satélites que foram gerados para Pernambuco. Eu queria saber se você, como estadista, está trabalhando com esses dados de satélites, quais são os benefícios que vocês perceberam, quais são algumas fortalezas, debilidades que têm saído desse projeto. Você pode me compartilhar como tem sido esse processo com esses dados do inventário? E também você, desde que trabalha com as políticas, muitos dos participantes aqui em hoje, bom, eu acho que tenho feito muitas perguntas, desculpem, né? Obrigada, Julie. Então, os dados preliminares aí que o projeto STARS já vem trazendo, né? Já vem trazendo vários aprendizados aí para a gente. O primeiro que eu queria apontar aqui são os dados relacionados à indústria de cimento, né? Os dados apresentados pelo STARS, eles já mostram uma subestimativa no nosso inventário, né? Que utiliza a metodologia tradicional. A gente entende, na verdade, que os nossos dados, não só de cimento, mas de indústria, eles são muito frágeis, né? A gente tem usado uma base de um cadastro técnico federal, mas quando você vai olhar os dados, a gente vê que tem muita inconsistência, no sentido de que tem anos que você tem o dado, tem anos que você não tem o dado,
tem empresas que aparece o dado, empresas que não aparece o dado. Às vezes eles também têm inconsistência relacionada à unidade, então você tem, de repente, números muito grandes ou números muito pequenos que não são compatíveis com a atividade. Então, esses dados com os quais a gente trabalha, eles não são dados muito bons. E aí a metodologia STARS, ela vem apresentar uma outra forma de você aferir emissão, que não utiliza essa base. Então, a gente pode comparar e tentar melhorar, né, e ter dados muito mais precisos. Outra novidade aí que o projeto STARS trouxe foi os dados sobre emissão de fertilizantes usados em Pernambuco. Essa era uma informação que a gente não tinha em nenhuma das duas edições dos nossos inventários, porque realmente a gente não encontrou fontes de dados, nem de venda, nem de consumo de fertilizante em Pernambuco que a gente pudesse estar utilizando. Então, assim, para fontes de dados que são ou inconsistentes ou difíceis de se obter, eu acho que o projeto ele ajuda sobremaneira, né, para a gente ter essas informações. Um outro ponto que eu anotei aqui para trazer foi em relação ao setor de transporte, que, diferente dos outros dois, o projeto STARS ele traz emissões menores do que os calculados pela metodologia tradicional. E aí, bom, a gente fica tentando entender o que é que está acontecendo, por que isso, por que aquilo. No setor de transportes, a explicação que até o momento a gente colocou aqui é que na metodologia tradicional a gente utiliza dados de venda de combustível no estado. Mas essa venda de combustível não significa exatamente a emissão, né, dos gases, porque para emitir ele tem que ser queimado no espaço do estado. Então, muitas vezes você abastece o veículo no estado, mas você segue para outro estado. Então, essa emissão vai ser feita, na verdade, em outro estado. Então, a metodologia do Climate Trace, ela pega a borda do estado e vê o que foi emitido dentro desse estado. E a nossa metodologia, na verdade, está associada à venda. Então, uma parte disso não está sendo emitido nesse limite do Estado. E também, um outro ponto que eu acho importante colocar, eu falei, né, do esforço da gente em dados desagregados por município, e por que isso é importante? Tanto para fomentar a política municipal, mas também para a gente poder espacializar as nossas ações, né? Poder saber em que locais a gente precisa direcionar certas políticas. E o Climate Trace traz isso para a gente também com uma precisão muito maior. Então, assim, só resumindo, informações que são difíceis ou pouco consistentes, a possibilidade de espacialização e o que a Gabriela trouxe por último aí, que é a possibilidade da gente atualizar a informação num curto espaço de tempo, acho que são aí razões para que a gente invista na metodologia e para que a gente use isso para direcionar e monitorar as nossas políticas públicas. Fantastic. Thank you so much, Samantha. And I think the word that still is very Fantástico. Muito obrigada, Samantha. Isso que você falou é interessante. A confiabilidade, é interessante escutar as suas palavras e reflexões. Igual que Gabriela, nós só conseguimos falar de um pouquinho daquilo que está acontecendo em Pernambuco. Isto cria estamos pensando que devemos ter um espaço para falar com maior detalhe. Possivelmente, depois de escutar as perguntas dos participantes, vamos poder aprofundar um pouco mais. Agradeço, Samantha, a sua participação, estar aqui compartilhando conosco essas informações e, bom, vamos ter você daqui a pouco com a sessão de perguntas e respostas. Agora, vou compartilhar a minha tela e vou convidar todos vocês a tomar um minuto para pensar, depois de ter escutado a Gabriela e a Samantha, que perguntas estão surgindo para vocês sobre os dados de satélite, depois de ouvir a Samantha e a Gabriela. Vocês podem escrever no papel ou pensar em essas perguntas. Alguns de vocês já apresentaram suas perguntas no chat box. E, bom, daqui a pouco a gente vai responder. Vamos ver quais são as perguntas
que vocês têm a respeito dos dados satelitais. Por favor, segurem suas perguntas na cabeça. Vamos a entrar na sala de grupos pequenos ou em trilhas. E nas trilhas, vocês vão poder falar entre vocês e aproveitar o tempo para pensar essas perguntas que desejamos fazer para a Samantha e a Gabriela. Já abrimos as salas, as trilhas, temos uma sala em espanhol, outra em português, outra em inglês. Nesse espaço, vocês vão se apresentar e vocês podem pensar e compartilhar as perguntas que vocês têm a respeito do uso de dados de satélite. Se vocês têm alguma pergunta para esclarecer alguma ideia, todos vão ser bem-vindos. Vocês vão ter 15 minutos. Um facilitador do Climate Group vai estar com vocês para ajudar a capturar essas perguntas, dar forma a elas. E eu sei que eu estou pedindo a vocês fazerem muitas perguntas, mas pensem em uma pergunta que vocês desejam fazer em plenária. Tá bem? E bom, agora vou parar de compartilhar a minha tela e vamos entrar nas salas, nas trilhas, nas salas temáticas. Bom, vamos, 2 segundos, por favor. Olá, Patrícia. Olá, bom dia. Bom dia. Será que vem mais pessoas? Oi, gente. Oi, tudo bom, Ralph? Oi, Sueli. Oi, Paty. Oi, você por aqui? Não esperava te encontrar também. Eu esperava. Eu imaginei. Bom dia, pessoal. E aí, dois pernambucanos ainda aqui para contribuir mais ainda com a nossa discussão. É isso. Vocês querem fazer uma rodadinha de apresentação e a gente começa uma discussão, gente? Acho que eu vou começar com a Paty, talvez o membro mais externo aqui do nosso contexto. Bom, meu nome é Patrícia, eu trabalho no Instituto Pereira Passos, na Prefeitura do Rio, e eu sou uma das responsáveis pelo inventário de emissão de gás de efeito estufa da cidade, e também ainda vou falar tentar, porque a gente ainda não conseguiu avançar nisso, né, desenvolver o MRV aqui da Prefeitura do Rio. Resumindo muito, é isso. Bacana, vou passar na ordem da minha tela aqui, Sueli. Olá, sou Sueli da Costa, aqui do Mato Grosso, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. É um prazer estar aqui com vocês. Iveson. Bom dia, eu sou o Iveson, eu sou gerente da política de baixo carbono aqui na Secretaria do Meio Ambiente de Pernambuco, trabalho com Samantha, tinha já um pouco mais de um ano na Secretaria, trabalhei no plano de carbonização e no inventário, o último que foi lançado. Márcio. Olá, sou Márcio Perles, analista de sustentabilidade, trabalho com Iveson na gerência de baixo carbono. E por último aqui, não, temos ainda outras duas pessoas. O Ricardo, por favor. Bom dia, colegas. Eu me chamo Ricardo Andreasa, sou gestor ambiental e atuo na assessoria do clima dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. A assessoria busca interligar, né, as ações que envolvem
do clima, junto com também as demais secretarias, né, tanto de agricultura e também os departamentos de Minas e Energia e departamentos de biodiversidade, né? Então, a gente busca fazer essa transversalidade com esses departamentos e secretarias. Obrigado, Ricardo. E Paula, nos ouve? Quer se apresentar rapidamente? Talvez daqui a pouquinho, então. Elisa vai participar da discussão também? Precisa fazer a interpretação português-português? Não, eu estou escutando vocês. Muito obrigada. Tá bem. Então, fazer a minha apresentação, eu sou o Rolf, prazer aos que eu ainda não conheci pessoalmente, a maioria de vocês já são amigos antigos. Eu trabalho com o Climate Group, dou uma força para o projeto STARS, não trabalho diretamente com o STARS, mas nessa parceria que a gente explorou mais aqui, né, que é com o estado de Pernambuco, é uma parceria longeva já, né, acho que desde da elaboração do primeiro inventário do estado a gente já está envolvido de alguma maneira, dando um suporte aí através da coalizão Under 2. Mato Grosso é também antigo parceiro do projeto Trajetória de Descarbonização, e a gente está começando agora uma relação mais próxima com o Rio Grande do Sul, de onde vem o Ricardo e a Paula. Então, acho que o projeto STARS, inclusive, está sendo uma fonte de interesse aí bastante grande do Estado, então bacana ver essa diversidade. Patrícia é minha amiga antiga da faculdade, nos conhecemos há muitos anos, mas trabalha com prefeitura, né, dentro da Prefeitura do Rio. A gente a coalizão Under 2, ela atua muito mais a nível de Estado, a gente tem algumas pequenas iniciativas muito pontuais com as prefeituras, mas bacana também, Paty. Obrigado por você ter vindo prestigiar a gente aqui. Então, vamos... a gente quer acompanhar aqui, eu recebi um e-mail, né? Então, assim, eu acho que é importante, porque a gente tem muitas dificuldades, assim, acho que algumas dificuldades a nível de Estado a gente tem a nível de prefeitura, e acho que ver outras formas de estimar as emissões é sempre interessante. Obrigada aí pela oportunidade. Fica à vontade, super bem-vinda. Inclusive, a gente vive falando também dessa integração vertical, né, entre governos de diferentes níveis. Então, bacana, eu sei que Pernambuco também tem uma iniciativa bacana com a integração com municípios, então acho que faz todo sentido, na verdade. Então, acho que eu vou até, assim, facilitando aqui o processo, aproveitar que temos dois pernambucanos que também podem compartilhar um pouco das experiências e, na verdade, colocar o espaço como livre para a gente fazer as perguntas específicas, né, de qual interesse, assim, o que está por trás aí das políticas públicas em cada um desses lugares, aproveitando a nossa diversidade. Então, não sei se, de repente, a própria Patrícia quer começar ou se a gente coloca algumas perguntas e fica sabendo um pouco mais de alguns outros contextos do projeto. Uma das coisas que eu gostaria de saber, a princípio, é como que vocês viram aí, Ibson e Márcio, essa vantagem, a princípio, né, que se coloca como sendo a análise das emissões por satélite, que é uma atualização mais pronta, né? Assim, como se a gente conseguisse realmente verificar isso num passo um pouco mais rápido do que seriam as convencionais metodologias que a gente, em geral, usa para os inventários. E como que vocês viram isso nessa elaboração, vocês podem compartilhar essa experiência aí. Essa seria uma pergunta que eu teria, e a gente segue para os outros depois. Olha, eu acho que a gente tem algumas coisas boas para falar, como que Samantha já começou, aquilo de fertilizantes a gente não tem, porque a gente não tem o controle da venda de fertilizantes no estado. Então, se a gente consegue estimar o uso de fertilizantes no estado, é uma emissão que a gente não tinha contabilizado nada e agora vai começar a ser contabilizado. Esse é um dos mais importantes. Alguns usos, algumas emissões que o dado ele é coletado diretamente, mas é diretamente por outras instituições, como Copergás, que é a empresa de gás, a Compesa, que é a empresa de água e saneamento aqui do estado, que deveria ser coletado, que
ele é coletado diretamente, mas a gente não tem uma pressão da coleta, os dados demoram muito a chegar, muito. A gente solicitou os dados de 2021 no mês de março desse ano. Tem dados que ainda não chegaram e a gente cobra, recobra, conversa e demora bastante para chegar e às vezes não chega tão bom quanto deveria. Então a gente tem um trabalho grande depois trabalhando nos dados. Esse de gás também é interessante. Acho que energia é tranquilo. As emissões são dados praticamente públicos, então a gente consegue medir bem e deu bastante igual da gente com do Climate Trace. A gente já teve uma reunião para alinhar os dados, ver como está sendo a coleta, as dificuldades das meninas nas estimativas e o que a gente tem de pergunta. Eu acho que outra coisa que deu muito eu acho principalmente indústria. A gente teve muita discussão na indústria, porque, como a Samantha falou, os dados que a gente tem de indústrias são autorreportáveis. Então, a indústria reporta ao IBAMA as suas emissões e a gente coleta esses dados com o IBAMA. Mas não é uma prática comum as indústrias fazerem seus inventários ainda aqui em Pernambuco. Então, algumas indústrias fazem, algumas não fazem, então a gente não tem todos os dados. As que fazem, às vezes, não tem o dado tão preciso, tão correto. A gente tem uma grande dificuldade com a indústria de cimento. Tem um único município que, em um ano, ele emite 0 e no outro ano ele emite 500 toneladas de carbono. Então, é algo absurdo e a gente não consegue ter o controle disso, melhorar esse dado. A gente só simplesmente aceita, tenta conversar com o IBAMA, tenta conversar com a indústria de cimento, procurando outros meios de estimar esse dado sem ser pelo IBAMA, né? Mas, por enquanto, não. Então, se o Climate Trace consegue fazer isso, a gente fez até um esforço grande aqui, eu e Márcio, para tentar localizar espacialmente as empresas de cimento, para dar todos os pontos certinhos para as meninas, para elas conseguirem estimar corretamente a quantidade de cimento que é produzida em Pernambuco. Acho que esses são os principais comentários assim, que me veio à cabeça. Beleza, obrigado, Iveson. Alguém quer colocar uma colocação espontânea, contar o interesse da sua instituição em relação ao projeto, como que vocês viram essa apresentação da Samantha, o que é importante no contexto local? Alguém voluntário? Queria ouvir especialmente o pessoal do Rio Grande do Sul, para saber, mas vi que a Patrícia tirou o mudo do microfone também, então fiquem à vontade. Não, depois eu tenho uma pergunta, certo. na verdade. Depois eu pergunto. Oi? Não, a Patrícia falando que ela tem uma pergunta. Mas depois eu faço. Certo. Então, aproveito e agradeço ao Rolf pela abertura em nos convidar voluntariosamente, né, a se manifestar. Mas a questão é que no Rio Grande do Sul vem se delineando certas formas em que como buscar essa neutralidade climática, né? Então, vem ocorrendo reuniões com próprios a própria questão da relação com o Climate Trace. Então, a gente e o projeto STARS, então a gente quer fazer com que esse uso aplicado do satélite, né, ele venha ser possível para identificar as emissões. No entanto, existem algumas formas, alguns projetos por pesquisadores que também vêm desenvolvendo, né? Então, principalmente todos os setores econômicos são importantes, né, para a gente considerar, para buscar criar uma linha de base e atingir a neutralidade climática, né, por meio
da mitigação e adaptação, mas o nosso foco muito é no setor agropecuário, né? Em razão de que onde está contido as principais emissões do Estado, mais de 40 milhões de toneladas de CO2 equivalente, então isso representa praticamente 50%, e tem muito atrelado isso também a fermentação entérica, né? Então a gente precisa, de alguma forma, tornar atrativo essa questão da adesão à pauta climática, né? Não por questões econômicas, mas sim por estimular a adaptação, né? Tornando em evidência os ganhos dos recursos naturais que se pode ter tendo um bom uso do local, né? Da propriedade, enfim, do empreendedor, como também por meio daí de projetos estratégicos também a relação do impacto social que isso pode gerar e obviamente, né, assim, a consequência dessas ações resultará no cumprimento da agenda ODS, né, principalmente até o ODS 13, que tem essa relação com o clima. Então as coisas caminham juntas. No momento em que a gente promove uma ação, né, setorial, ela possibilita uma consequência, ou então um impacto positivo, melhor dizendo, né? Mas, nesse sentido, a gente quer conhecer mais o Projeto STARS, a gente quer conhecer mais o Trace, então, a gente precisamos estar continuamente tendo essa aproximação e essa relação institucional, né? Então, acho que até já, não sei se eu falei demais, mas busquei tentar, de um modo geral, explicar o que a gente vem, não fugindo daqui do webinar, mas uma relação com tudo que a gente vem realizando, né? E poderia seguir falando ainda mais um pouco, mas, né, vou passar o microfone. Eu vou passar, porque já recebi uma mensagem, está acabando. Paty, faz sua pergunta aí rapidinho. Se não der tempo para a gente responder aqui, eu arrumo um jeito de responder na sessão. Acho que ela já saiu. Bom, então é isso. Vamos ser todos jogados para a sessão principal de novo. Feel free to use interpretation again, so you can choose a channel again to start the interpretation and to be back with us. Great. I hope that was useful and interesting. Thank you, interpreters, for being on the board with this. Now we have a little bit of time to hear back. Agora tenho tempo para escutar o que aconteceu nas salas. Eu estava numa sala onde tínhamos muitas perguntas e, bom, trazer uma pergunta aqui na plenária foi uma tarefa difícil, né? Eu me perguntava se podemos começar com uma das perguntas em espanhol. Juliana, eu acho que você estava numa dessas salas. Você tem uma pergunta que você pensa que é a mais grande, né, para fazer para a Gabriela ou para a Samantha? Sim, eu tenho. Você me escuta? Falo em espanhol, falo em inglês. Estou no canal de espanhol. Bom, vou fazer a pergunta em espanhol. Um dos nossos estados perguntou, o estado de Cundinamarca, na Colômbia, perguntou o seguinte: as imagens de satélites, vocês obtêm elas por setor? Qual é a escala dessas imagens? Eles estão interessados em conhecer se esse exercício pode ser feito a nível municipal, local. Bem, essa é uma ótima pergunta quanto à escala. Assim,
cada setor a gente avalia qual a imagem de satélite ela vai ser a melhor e mais propícia para poder identificar qual atividade causadora dos gases de efeito estufa. Ou seja, no setor de agricultura, na parte de produção de arroz, a gente usa imagens de satélites, por exemplo, com a escala de 10 metros, ou seja, cada pixel ele representa 10 metros na escala real. Na parte na cobertura florestal, a gente trabalha com imagens de 1 quilômetro por 1 quilômetro, então 1 quilômetro quadrado. Então, cada pixel ele representa a área de 1 quilômetro quadrado. E ele realmente, essas imagens elas vão variar qual é a melhor aplicabilidade para o setor que a gente está identificando, porque é o setor que a gente quer mensurar. Então, vai variar de um setor para o outro. Great, thank you. And I like it that you Ótimo. Perfeito. Você entrou com a pergunta e é possível que outras salas fizeram essa mesma pergunta, né? Eu gostaria de saber de outra sala. Sei que temos muitos participantes do Brasil. Poderíamos dar a palavra a Rolf para que ele apresente qual é a grande pergunta que você encontrou na sala de português. in your room. Or is that for me? I got lost in the different languages. Desculpa, eu me perdi com a troca de Anaísa. Não se preocupe, não. Estamos fazendo uma pergunta para Rolf. Desculpe, que eu não escutei o nome de Rolf. Obrigado, Juliane. Nós tivemos a sorte de ter outros 2 companheiros da Samantha, pernambucanos, na nossa sala, então foi interessante para ter um pouco mais a nível de detalhe. O Ibson explicou para a gente, especificamente em cada setor, o quanto o projeto pôde contribuir em termos de dados que existiam em metodologias mais consagradas, de inventários, né, de análise de emissões. E uma das coisas que é interessante, existe uma perspectiva para vários estados brasileiros, que é a importância da prontidão, do reconhecimento das emissões de uma maneira um pouco mais pronta do que os métodos clássicos, principalmente para estados exportadores de commodities, como no caso do nosso grupo foi o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. Então, acho que coloco uma certa pergunta para a Gabriela, para ela comentar num sentido global de requerimento, de traceabilidade, para que essas exportações continuem crescendo e acontecendo de uma maneira confiável, né, como que o projeto contribui e se isso já está muito adiantado ou se a gente ainda precisa evoluir um pouco mais em termos metodológicos. Eu fiz algumas anotações aqui quanto à pergunta. Assim, só para eu entender se eu entendi a pergunta corretamente. Então, fala um pouco como que a gente consegue contribuir na parte desse supply chain, que seria a supply chain no escopo 3, de emissões, e como que a gente consegue manter uma exportação confiável. Bem, nos nossos dados, a gente tenta mensurar as emissões provenientes de onde estão sendo produzidas essas emissões. Então, a gente tenta ficar no escopo 1. Porém, como os nossos dados, a gente proporciona também não só os dados de emissões, mas também de atividades e os fatores de emissões, esses, assim, podem contribuir para o escopo 3, a mensuração de escopo 3 de emissões, no qual alguém que está comprando um produto, ele vai saber de onde esse produto foi produzido, de onde foi produzido e quais as emissões estão atribuídas desse produto. A gente está encaminhando também para melhorar
o nosso escopo 3, que a gente vai saber a gente já sabe onde esse produto foi produzido e onde ele está sendo encaminhado, é onde que linka os outros setores na parte de transporte, mas também na parte de navegação, que a gente consegue identificar quais são a traçabilidade desses outros gases de efeito estufa. E, novamente, isso tudo em escala global. E sendo em escala global, a gente consegue também aplicar em diferentes estados e regiões também. Então, todas as nossas metodologias, a gente tenta abordar uma metodologia que ela é aplicável a todas as regiões. Great, thank you, Gabriela. And, Obrigada, Gabriela. Eu escuto que o grupo de Rolf teve a sorte de ter a experta na sala e vocês puderam ter a sua própria sessão de perguntas e respostas. E me pergunto se no resto das salas vocês pensaram em perguntas para a Samantha. Eu estou pensando na sala da Manuela e o Mark. Vocês estavam falando inglês nessa sala. Eu sei que quando eu saí da sala, vocês já tinham pensado em uma pergunta para Samantha. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de compartilhar aqui na... claro. Olá para todos. Olá para Samantha. A pergunta é a seguinte. Temos um fórum que é apoiado pelo grupo e estamos falando de monitoramento para o país e como monitorar a implementação das políticas e o progresso, o avanço. A pergunta é para Samantha. Como vocês fazem para mudar essas perguntas para ações? Quais são os principais passos nesse processo? E quais são ou como esses planos se convertem em ações e desenvolver novos dados coletados que podem ser utilizados pelos estados? E quais são os desafios que vocês encontraram nesse processo de desenvolvimento? Muito obrigada, Emanuela. E, bom, Samantha, a pergunta é para você. Agradeço, Emanuela, e a gente ainda está descobrindo, na verdade, né? Como é que a gente faz os planos e as metas virarem ações concretas e como é que a gente cria indicadores que efetivamente podem ajudar a gente a monitorar essas ações. Essa é justamente o nosso momento, a nossa discussão aqui de como é que a gente traz isso para o concreto. O nosso plano, a modelagem, ela traz as metas e ela escolhe as ações mais custo-efetivas e consegue botar isso num horizonte temporal, né? Então, isso é um produto científico ali da modelagem. Mas depois da modelagem, a gente teve um trabalho grande no sentido de analisar as barreiras para a implementação das ações e propor ações para superar essas barreiras. Então, associado a cada meta e a cada indicador de meta, a gente tem uma série de ações. Mas, assim, a gente sabe que a gente precisa ainda desenvolver o indicador das ações e correlacionar com os indicadores das metas e correlacionar com os indicadores do inventário. Então, assim, a gente já percebeu que a gente tem pelo menos 3 níveis de indicadores de ação e que esse sistema de monitoramento que a gente começa aqui a desenhar, ele tem uma complexidade, porque uma coisa é você monitorar a ação do teu dia a dia dentro de governo, a outra coisa é você monitorar o efetivo decréscimo das emissões, né? E, às vezes você tem muitas ações acontecendo e isso não está refletido numa redução de emissão imediata. Às vezes você tem uma redução imediata que nada tem a ver com a ação ou com o programa que você está desenvolvendo, a causa dele é outra. Então, é bem complexo, a gente tem alguns exemplos muito bons
já ali no Reino Unido, enfim, em alguns países aí que a gente pôde conhecer que já estão conseguindo fazer isso com linkar, né, a redução da emissão com a ação de uma forma mais concreta. Great. Thank you, Samantha, and really interesting to hear also Muito that obrigada, Samantha. Estou interessada vendo como vocês estão trabalhando em Pernambuco. E agora temos tempo para uma pergunta. Eu vejo que MC, qual era a grande pergunta em sua sala? Well, uma das perguntas já foi respondida, e é a replicabilidade da metodologia. A Gabriela já compartilhou essa informação, e temos uma outra pergunta. Ele é do estado de Gauteng, em África do Sul. Eles desejam saber a quem pertencem os dados de satélite, e eles desejam saber se esses dados estão limitados em quanto ao uso, ou quem usa. Se é uma informação de uma companhia privada, eles poderiam mesmo proibir o uso desses dados? Ótima pergunta. E eu estou tão feliz assim que a gente tem a Leica aqui, que é uma colega que ela trabalha bem proximadamente com a elaboração de contratos para a gente poder usar essas imagens de satélites. Mas, bem, quanto à pergunta de quem pertence a essas imagens de satélites, novamente, ela vai variar, dependendo de qual imagem de satélite que a gente está usando. Há vários modelos no quais a gente usa imagens de satélites que são amplamente disponíveis por vários governos. Há várias agências governamentais que disponibilizam essas imagens de satélites, que você pode simplesmente baixá-las e usar essas imagens para a elaboração dos seus modelos. Há várias situações nos quais a gente não pode disponibilizar essas imagens que a gente obteve para usuários, mas nós podemos disponibilizar resultados provenientes dessas imagens de satélites, ou seja, os nossos resultados de emissões de gases de efeito estufa. Há também assim, imagens no quais a gente comprou ou recebeu fundos que auxiliassem para comprar essas imagens de satélites que são privadas. E, novamente, assim, quando há casos, quando são esses casos, nós não podemos disponibilizar esses inputs que seriam dos modelos, mas podemos providenciar os nossos resultados, que nós usamos esses dados para ter os resultados de gases de emissões de efeito estufa. E eu esqueci de responder uma última parte da pergunta. De quem pertence esses dados de efeito estufa, os resultados, o que a gente está produzindo. A gente quer providenciar esses resultados livremente para todos os usuários, não há custo, e a gente só pede que quando usem os nossos dados ou republiquem, que dê a credibilidade para a Climate Trace ou para o Star Project. Mas a gente não cobra, e não é um dos nossos objetivos. Right. Thank you very much for bringing those Muito questions. obrigada pelas suas perguntas para Gabriela e Samantha. Obrigada por estar aqui conosco, compartilhar suas experiências nessa sala. Vejo que temos muitas outras perguntas e, pela minha experiência e pelo que escutei na minha sala, vamos ter muitas mais perguntas, sim. E vamos ter a oportunidade de capturar essas perguntas e dar a resposta pelo e-mail. Vamos compartilhar com vocês também as apresentações da Gabriela e também o vídeo do fórum de hoje. Então, uma grande salva de palmas para todos vocês, especialmente para a Gabriela, para a Samantha.
Já estamos entrando no final do fórum de hoje. E, para encerrar, é possível que vocês tenham interessados na fase 2 do projeto STARS e vamos a escutar os interesses dos estados e dos participantes. Estamos lançando uma enquete e a pergunta é: o seu estado estaria interessado em ser parte dessa segunda fase do projeto STARS? E a resposta pode ser sim, definitivamente eu quero ser parte disso, ou eu vou precisar compartilhar isso com a minha organização, ou eu preciso mais informação a respeito do projeto, ou poderia ser que o departamento não tenha a capacidade, não está pronto para participar, ou finalmente não estar interessado no projeto. Vocês devem escolher uma das 5 respostas. Agradecemos de antemão. Muito bem. Vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Se vocês não veem a resposta, vou colocar aqui no chat. Vou fechar. E, bom, aqui está. E vemos que sim, muitos de vocês estão interessados, sim, isso é ótimo, meu departamento quer participar. Então, vamos falar com o resto das pessoas no departamento, vamos ficar conectados. E agora vou dar a palavra à minha colega Chebi. Chebi, obrigada, Juliana. Obrigada a todos vocês pela sessão. Lamentavelmente, experimentamos problemas com o áudio e ela não vai conseguir dar as palavras de encerramento. Mas foi ótimo escutar vocês, as suas perguntas e ter toda essa informação disponibilizada. Eu sou parte do Climate Project há 4 anos e é um grande prazer ver como estão avançando com o inventário. E agradeço a Gabriela e a Samantha por nos acompanhar hoje. Foi maravilhoso trabalhar com vocês, escutar as suas experiências. E agradeço a todos vocês por ser parte. Esse fórum é parte de uma série do Climate Project e temos informações para compartilhar. Definitivamente temos aprendido que o aprendizado entre pares é muito importante e ajuda a manter as pessoas atentas a quais são as seguintes fases do projeto. O projeto TARS, o outro projeto para que seja feito com a coleção Under2. Estamos desejosos de escutar o que está acontecendo e mantenha-nos informados. E, bom, agradeço a todos vocês, também para você, Juliane, e todos vocês, organizadores. Muito obrigada. Muito obrigada, Jebi. E, bom, agradeço a todos vocês, desde o meu lado, por estar aqui conosco. E agora vem uma das partes mais lindas. Vou pedir vocês a ligar o vídeo e dizer olá no idioma que vocês Olá. quiserem. Cheers. Bye. Até Olá. logo. Até logo. Prazer. Tchau, tchau. Está pronto. Tchau. Tchau, Graciela. Prazer ver vocês. Ótimo. Muito obrigada a todos. Esse é o fim do fórum. Agradeço. Tchau. Fantastic.